Conheça o atacante Matias Arezzo. Está chegando ao Grêmio para ser um reforço para o ataque. Vamos falar aqui sobre como ele joga, como ele gosta de se posicionar em campo, suas principais valências, aquilo que meio negativo no jogador, enfim. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão FC. Mais uma análise de um jogador chegando ao Brasil. Vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar muito sobre Matias Arias. Sobe aí, vinheta! Fala, minha galera do Comenta Léo FC, estamos entrando no ar para mais um dia de análise, como eu prometi. A gente vai ter análise aqui durante essa janela de transferências, vamos ter também análises pós-pré-jogo aqui, sempre que tiver alguma coisa muito interessante no futebol brasileiro. Já te convido a se inscrever no nosso canal, você que está conhecendo agora, aqui é lugar de análise. A galera do Vasco já me conhece falando muito de Vasco no Comenta Léo Vascaíno. Aqui é um lugar onde você tem muita análise de todos os clubes, de tudo aquilo que envolve o futebol brasileiro e mundial. A gente vai estar falando aqui. Já te convido a se inscrever nesse canal que, olha, muito bom para você que quer conhecer a tática, o futebol, os jogadores, é aqui no nosso Comentário FC. E hoje é dia de falar de um jogador que eu gosto muito desse jogador. Eu acompanho desde o início, lá no River do Uruguai. Um jogador que não conseguiu se adaptar ao futebol europeu, né? Um jogador que estava no Granada, mas que vinha fazendo na temporada passada um início muito bom pela equipe do Penharol, né? Um cara que estava fazendo gols, aí chegou o Abel Hernandes, ele caiu um pouquinho de produção junto com toda a equipe do Penharol, acaba não permanecendo, volta para a equipe do Granada, na equipe do Granada ele não consegue render tanto assim, e agora está sendo aí negociado, como se fala, todos os principais noticiários do Brasil e também do futebol sul-americano, ele está chegando ao Grêmio. E é o seguinte, o que esperar de Matias Arias? Primeiro que eu vou dizer uma coisa, é um cara finalizador nato, um jogador que finaliza muito bem. Isso você pode ter aí garantido dele, um cara que finaliza muito bem. Não é um jogador que você vai ter ele driblando, fazendo jogadas magistrais, aqueles grandes dribles, ele não é esse cara. É um cara que no X1 faz o máximo, principalmente utilizando a força, mas não é um cara de tanta habilidade assim. Ano passado, no Penharol, emprestado pelo Granada, ele fez 21 gols em 40 jogos. Juntando toda a temporada aí com também 10 jogos que ele fez com o Granada, ele fez 23 gols e deu 3 assistências. Esta temporada, finalzinho desta temporada 2023-2024, pela equipe do Granada, ele fez 14 jogos, não fez nenhum gol, a maioria entrando no segundo tempo. Mas no Penharol me chamou bastante atenção porque ele fazia muitos gols e parecia que ia estourar e seria a temporada dele. Mas de um tempo para lá, principalmente depois que o Abel Hernandes chegou e tomou conta da posição, ele acabou perdendo seu espaço e aí acabou, né, não tendo um finalzinho de temporada tão interessante como a gente achava. Eu, inclusive, falava com um amigo, será que o Matias Arezzo vai terminar a temporada com 30 gols? Porque o cara estava fazendo gol que nem bebe água, mas não conseguiu terminar. Para o Grêmio, você, torcedor gremista que quer conhecer um pouquinho mais do Matias Arezzo, é um cara que tem muita força física, um cara que sabe muito bem de posicionamento, sabe se posicionar muito bem. Você vai ver vários lances aí nas suas redes sociais dele aproveitando jogadas, seja rebotes ou então vacilos de zaga, porque ele sabe se posicionar. Ele é um cara que tem essa leitura de jogo muito tranquila ali na frente. Mas não é um cara também que tem que se preparar um pouquinho mais na questão da força nas jogadas. Às vezes toma uns cartões bobos por chegar por excesso de força. Isso às vezes prejudica o nosso querido Matias Arezzo nos seus clubes. Então é uma questão que ele tem que se preocupar e tem que melhorar nessa situação de cartões amarelos. Né? Por exemplo, lá no Granada, ele chega a tomar um cartão amarelo, mas pelo Uruguai, ele tem aí uma média, só para você ter uma ideia, ele jogou pela equipe do Penharol 33 jogos e ele tem uma média, ele tem 11 cartões amarelos no Campeonato Uruguai do ano passado. Então, mostra que ele tem que se preocupar com isso aí, porque é um cara que às vezes chega com uma força excessiva, toma cartões amarelos, e isso faz com que o jogador fique fora de algumas partidas.
na Copa Sul-Americana também chegou a tomar 2 cartões amarelos. Então tem que ficar atento a essa situação aí do nosso querido Matias Arezo. Mas em termos de finalização, ele vai muito bem. Ele sabe finalizar. Ele não é um cara que enfeita, ele chega na cara do gol, ele vai fazer o gol. Ele chega para fazer o gol. É um jogador que você não espere dele tabelas, como eu já falei aqui, jogo associativo, como a gente gosta de dizer, mas é um cara que na força física ele vai garantir. Utiliza bastante sua força física para se impor por meio dos seus adversários. Não é um grande cabeceador, também não é um jogador tão alto assim, não é um dos maiores, tem 1,78 m, mas tem as suas qualidades e as suas valências para ajudar a equipe do Grêmio. Óbvio, chega para brigar por posição, a gente está falando de um Diego Costa, que é um cara já consolidado, de um Matias Arezo, que tem 20 e poucos anos, um jogador que está iniciando a sua trajetória no futebol, 21 anos, está tentando crescer. Ele foi convocado, inclusive, com Marcelo Bielsa, no início do trabalho do Marcelo Bielsa, em alguns amistosos, não conseguiu também se firmar por ali, mas é um jogador muito promissor. Eu digo que o Grêmio contrata um atacante para futuro, o Grêmio poderá fazer dinheiro, e vamos ver como será a adaptação dele no futebol brasileiro. Como eu falei, no futebol uruguaio, todas as vezes que ele esteve lá, todas as vezes que ele esteve trabalhando no futebol uruguaio, jogando no futebol uruguaio, ele foi um cara que teve destaque. Como eu falei no ano passado, teve 21 gols, é um jogador que se adaptou muito bem no futebol uruguaio, conhece isso. No River Plate do Uruguai, ele tem a temporada 2021 fazendo 16 gols, 15 em 2020, depois 6 em 2019, mas quando foi para outro mercado não conseguiu render. Acredito que, pelo estilo do futebol brasileiro, ele vai conseguir ter a sua boa forma física e também a boa forma tática. É um jogador que eu aprovo, considero bastante, muito bom jogador, já inclusive falei aqui em outros clubes, em outros momentos, em outras redes sociais sobre a possível contratação do Matias Arezo, e acho que o Grêmio faz um movimento, não só para agora, faz um movimento, mas a adaptação dele vai ser bastante importante para que o jogador possa render seu futebol aqui no Grêmio. Gostou da nossa análise? Gostou da nossa opinião? Se inscreve no canal. Até a próxima e valeu!